Pessoal, bom dia. Gente, é impressionante o que vem acontecendo com o Flamengo nos últimos anos. Ano após ano, a gente sempre vem passando algum vexame, passando alguma vergonha, né? Então, a torcida do Flamengo ela tem que começar a cobrar da diretoria não só apenas por reforços de jogadores, tá certo? Tem que começar a cobrar planejamento, principalmente planejamento de início de ano e principalmente quando se vai disputar um campeonato mundial, como foi o caso de ontem. Então a torcida costuma cobrar jogador, vender um jogador tem que contratar um melhor, tem que repor, tem que contratar um reserva bom, reserva altura, o elenco tem que continuar forte, ok, tudo bem, realmente tem que ser, mas tem que ter planejamento. Se a torcida não entender que para um grupo, para o clube ganhar um campeonato mundial, ele tem que se planejar antes, a gente nunca vai chegar lá. E aí a gente vai ficar sempre enxugando gelo, falando sempre as mesmas coisas. Todo ano vai ser sempre a mesma coisa. Vamos falar sempre as mesmas coisas, né? Reclamar sempre das mesmas coisas. Então tem que cobrar antes. Terminou o ano, a torcida, principalmente os youtubers, essa galera famosa aí, Paparazzo, Deco, Fernando Gil, né? Gustavo Henrique, Flazoeiro, que é o maior canal de torcedor flamenguista, né? Maior youtuber, né? Torcedor flamenguista, junto com o Paparazzo. Então essa galera tem que começar a cobrar planejamento, porque foi ridículo o que a gente viu ontem em campo por parte do Flamengo. Foi simplesmente ridículo. Não tem como você justificar. Aí você diz, aí muito torcedor fala, a culpa foi do Mateuzinho, a culpa foi do Davi Luiz, a culpa foi do fulano, a culpa foi do Beltrano, a culpa foi do Santos, o Santos não é um goleiro muito bom. Ora, se não tiver planejamento, vai ficar sempre na mesma, apontando o erro A, apontando o erro B, apontando para jogador, o elenco de repente não presta. Como que um elenco que já ganhou tudo de 2019 para cá? Tudo não, porque faltou Libertadores, né? Perdemos alguns Libertadores e não ganhamos o Campeonato Mundial. Mas estamos sempre ganhando alguma coisa, a gente está sempre ganhando alguma coisa. Ganhou um brasileiro, aí vai na Copa do Brasil, enfim. Estamos beliscando alguma coisa ali, né? Então como que um elenco desse não sabe jogar? Como que um elenco desse, de repente, do nada, não tem mais capacidade para jogar? Então isso não existe. A questão é planejamento, é você se planejar para a competição que você vai disputar. Se você sabe que você vai disputar uma Supercopa no início do ano, em janeiro, vai disputar um Mundial no início de fevereiro, você tem que se preparar para isso. Você tem que trazer os jogadores mais cedo para eles se prepararem. E o Flamengo fez exatamente o contrário. O Flamengo deu 50 dias de folga para os seus jogadores. 50 dias de folga para os seus jogadores. Então, como que você quer que uma equipe que ficou quase 2 meses sem se preparar, sem fazer preparação física, sem treinar, ela chega no Mundial, ela chega no jogo de Supercopa, como foi contra o Palmeiras, e ela chega voando, ela chega ganhando? Não tem como, você tem que se preparar, tá certo? Você tem que se preparar, não adianta ficar apontando só para jogador A, jogador B. Tem jogadores que realmente não estão rendendo à altura? Sim, mas quando o técnico, ele arma a equipe de uma forma, ele faz aquele jogador executar exatamente o que ele quer, da forma que ele quer, tá certo? E outro ponto que eu quero falar aqui é exatamente com relação ao técnico. Será que o Flamengo contratou o melhor técnico para esta equipe? Será que o Flamengo contratou um técnico que realmente tem perfil de Flamengo, tem perfil para comandar uma equipe dessa? Esse é o outro ponto que a gente tem que questionar. Então, são dois pontos que eu vejo que nós torcedores e a torcida tem que cobrar da diretoria todo final de ano. Planejamento com relação à equipe que tem que se preparar, preparação da equipe, e planejamento com relação a quem vai comandar a equipe. Qual é o técnico que vai comandar a equipe? Tá certo? Se o técnico que está, ele vai continuar, ou se vai trazer um outro técnico, esse técnico tem que ter o apoio da torcida, esse técnico tem que ter a aval da torcida.
Porque hoje tem muitos torcedores que entendem o mínimo de futebol para saber se um técnico vai dar ou não certo no Flamengo. Tá certo? Então, pessoal, ontem foi um fiasco. Agora vem o jogo da Recopa contra o Suco del Valle, né? E temos que ganhar. Porque se a gente não ganhar, a gente não pode passar 3 vexames em 30 dias. É um absurdo. Um elenco desse do Flamengo, considerado o melhor elenco da América do Sul, passar 3 vexames em 30 dias. Então eu espero sinceramente que isso não aconteça, porque senão a torcida vai ficar revoltada e principalmente vai começar a pegar no pé do treinador. E não adianta dizer que o treinador não tem tempo para treinar, porque ele está treinando. Ele veio no início de dezembro, aliás, veio em dezembro e começou a treinar a equipe bem antes, acho que uns 20 dias antes do Campeonato Carioca. E durante o Campeonato Carioca você está treinando a equipe. Então ele já tem mais de 30 dias treinando a equipe. Como é que de repente ele não tem tempo para treinar? Tem tempo sim, Tem time que troca o treinador no meio de uma temporada, no meio de um campeonato, e o treinador chega no primeiro, segundo jogo, já dá resultado. Então nós não podemos também ficar aqui passando pano, ficar aqui alisando cabeça de treinador. A gente tem que chegar e cobrar o treinador, porque ele é o responsável por fazer a equipe jogar. Tá certo? Então, no mais, um grande abraço para vocês. Fique com Deus, uma boa semana, se é que podemos ter uma boa semana, mas é esperar que o nosso time melhore. Tá bom? Um abraço.